Por que será que a gente acorda à noite para urinar? No vídeo de hoje você vai entender as causas, as consequências e o risco que isso pode trazer para a sua saúde. Além disso, você vai entender como você pode melhorar essa situação. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico, urologista e andrologista. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que pode atrapalhar a vida de muitos homens, que é o fato de acordar à noite para ir ao banheiro urinar. Mas calma, não é só porque você está acordando à noite para ir ao banheiro que isso significa que você tem um problema. Existem pessoas que a vida inteira passam acordando uma, duas, até 3 vezes à noite para ir ao banheiro e isso não representa nenhuma mudança no padrão em que elas vivem. Isso não atrapalha a qualidade do sono. Mas, por outro lado, existem pessoas que acordam 4, 5, 6 vezes para ir ao banheiro. Isso claramente vai atrapalhar o nosso sono, a qualidade do nosso sono. Você não vai acordar descansado. E aí é que está o problema. E existem várias causas para isso. Só para vocês entenderem como que funciona a nossa produção de urina. O sangue ele é bombeado pelo coração e ele ganha a nossa circulação e chega até os rins. Quando esse sangue chega nos rins, os rins funcionam como se fossem filtros. Então eles vão filtrar aquilo que é impureza do que não é impureza. Aquilo que é impureza vai ser excretado na forma de urina. Então, naturalmente, existe uma variação da nossa produção de urina. Além da qualidade, da filtração dos rins, que isso depende de pessoa para pessoa, existem algumas condições externas a nós que vão fazer você produzir mais ou menos urina. Então repara, por exemplo, naquele dia mais quente, onde você transpirou bastante. E nesse dia é muito provável que a quantidade de urina que você produz seja uma quantidade menor, porque você transpirou muito. Agora, naquele dia mais frio, onde você de repente bebeu mais líquido, a quantidade de urina que você vai produzir vai ser uma quantidade maior. Agora, existem outros fatores, além desses, que são externos a nós, que vão fazer você aumentar a quantidade de vezes que você vai ao banheiro. E se isso acontecer, seria interessante você procurar um profissional para poder te avaliar. Então a gente comentou aqui do aumento do consumo de bebidas, seja líquidos, seja bebida alcoólica, chá, refrigerante, café, principalmente antes de deitar, isso vai fazer você acordar à noite. Uma outra causa muito frequente é o diabetes. O diabetes é uma doença frequente na população brasileira. E no que consiste o diabetes? Ele consiste no aumento da glicemia, no aumento dos índices de glicose no nosso organismo. Nosso organismo ele tem que funcionar idealmente numa certa faixa de glicemia. Quando essa faixa aumenta demais, ele entende que ele precisa colocar para fora a glicose. E essa glicose ela pode ser eliminada também pelos rins. Só que quando a glicose ela entra ali no rim para formar a urina, ela puxa com ela a água também. Ela tem um poder osmótico muito grande. E como ela puxa a água, essa pessoa vai acabar produzindo uma quantidade maior de urina. Então, essa quantidade ela não vai ser só durante a noite, ela vai ser durante o dia também. Como essa pessoa ela elimina bastante água, ela acaba se desidratando e ela sente mais vontade de beber água. A gente chama isso de polidipsia. É um outro sintoma também. Mas eu não queria comentar só sobre isso não, existem outras causas também e que são importantes. Aqui eu estou falando mais para você ter uma ideia do que pode estar acontecendo com você. Existe uma situação também conhecida como bexiga hiperativa. O que é a bexiga hiperativa? A gente não entende muito bem a causa da bexiga hiperativa, mas simplificadamente ela se traduz numa maior intensidade, numa maior frequência das contrações da bexiga. Então é aquela pessoa que está andando ali, está num carro e aí sente uma vontade muito forte de ir ao banheiro urinar. A gente chama isso de urgência miccional. Então a bexiga hiperativa ela pode também fazer com que você acorde mais vezes à noite para ir urinar. E existe tratamento também para isso. Uma outra causa que a gente tem é o aumento benigno da próstata. Isso vai acontecer principalmente nos homens acima dos 50 anos de idade. Às vezes tem homens que até com menos idade do que isso começam a ter os sintomas também. O aumento da próstata ele pode fazer com que você tenha uma certa dificuldade para eliminar a urina. Então imagina que você tem lá uma quantidade de urina dentro da bexiga e que essa quantidade vai ter que ser eliminada. Só que existe uma resistência pelo aumento da próstata. Então
a bexiga ela vai precisar de mais tempo para esvaziar. Então, às vezes você vai no banheiro uma vez e não consegue esvaziar. Aí acumula mais urina, aí você vai no banheiro de novo. E isso pode acontecer durante a noite também. Uma outra causa que eu queria comentar com vocês é sobre o uso de medicamentos. Existem alguns medicamentos, como por exemplo os medicamentos diuréticos, que fazem você aumentar a frequência de ir ao banheiro. Então, se você está tratando, por exemplo, de uma pressão alta, você começou a tomar um diurético como furosemida ou hidroclorotiazida, isso pode fazer com que você também vá mais vezes ao banheiro. E existe uma outra condição também que em alguns pacientes pode determinar, esse aumento da frequência, que é a perda do controle da micção. A gente tem alguns centros de controle da micção, um dos mais importantes fica na nossa região sacral, da coluna sacral, embaixo da coluna lombar aqui. Nesse centro fica o nosso controle da micção. Eventualmente, doenças que acometam esse centro da micção podem fazer com que haja uma desregulação da sua micção, do controle da micção e fazer com que você vá mais vezes ao banheiro. Então, doenças como hérnia de disco, doenças neurológicas, doenças, por exemplo, o AVC, podem ser causas de descontrole da micção e fazendo com que você vá mais vezes ao banheiro. E por último, uma outra causa são as compressões. Então existem situações, existem pacientes que sofrem compressões da bexiga. Então imagina que você tem ali uma bexiga que tem uma determinada capacidade, mas essa bexiga está sendo comprimida. Comprimida pelo quê? Abscessos, tumores, podem fazer com que a bexiga tenha uma capacidade menor e faça esse paciente ir mais vezes ao banheiro. Como vocês viram aqui, as causas elas podem ser múltiplas, né, pessoal? Vocês viram que pode ir desde um hábito, na verdade, que você tenha, até mesmo a uma doença, e uma doença grave. Agora, a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, e não é para assustar ninguém, não é? Pode ser que você tenha esse hábito ao longo da sua vida e isso não represente nenhum problema para você. Agora, quando você deve procurar um profissional? Vocês viram que as causas, elas são múltiplas, não é? Então, os tratamentos, existem muitos tratamentos a depender da causa de cada um. Agora, quando você precisa procurar um profissional? Então eu queria deixar um alerta aqui para vocês de alguns sinais que podem fazer com que você tenha que procurar um profissional o quanto antes. Então assim, a primeira coisa, além do aumento da frequência urinária à noite, você notou alguma alteração a mais? Você notou alguma alteração na coloração da urina? A urina está mais vermelha? A urina está com um cheiro um pouco mais forte? Você está sentindo dores também, né? Seja dores abdominais ou dores na região das costas. Você mudou o seu padrão de alimentação, você está perdendo peso. São indícios de que, além da frequência, existem outros fatores que também precisam dar atenção. Então, se você está passando por isso, procure um profissional. Se você está acordando mais do que 3 vezes para ir ao banheiro à noite, também é interessante que você procure um profissional para poder te ajudar. Mais do que 3 vezes começa a atrapalhar de fato o sono. Se isso é uma mudança que você notou recentemente, assim, eu urinava bem até 3 meses atrás e agora eu não estou conseguindo mais dormir direito. Eu estou sentindo uma certa dificuldade de controlar a urina durante a noite. Também procure um profissional de saúde. E por último, outro sinal de alerta que eu queria comentar aqui com vocês é o inchaço também. Então, existem pessoas que estão aumentando a frequência de ir ao banheiro e notam um inchaço nas pernas. Isso também é um sinal de que você deve procurar ajuda. Eventualmente, isso pode representar um problema de circulação, pode ser um problema renal, pode ser um problema cardíaco. Então, você precisa procurar um especialista. Agora, se a sua vida inteira você levantou poucas vezes para ir ao banheiro urinar, e isso sempre foi assim, muito provavelmente você não tem nenhum problema de saúde grave que precise de uma preocupação excessiva da sua parte. Bom, entendido então o que é a noctúria, o que é esse aumento da frequência, espero que esse vídeo tenha ajudado você a se entender um pouco melhor e a sanar suas dúvidas caso você esteja passando por essa situação. Se esse vídeo te ajudou, eu queria então que você deixasse sua curtida aí, deixasse a sua inscrição aqui no nosso canal também e fizesse a sua pergunta. Pergunte aqui o que você quer saber a mais sobre esse aumento da frequência urinária. Se esse vídeo te ajudou, deixa nos comentários aí também. Espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui e até a próxima semana.